Capítulo 7. Flutuavam numa brancura indistinta, moveu-se, havia tubos presos a ele, havia vozes muito ao longe, irreconhecíveis. Sono e insensibilidade eram infinitamente preciosos. O sábado foi um grande sucesso. O dia estava quente e ensolarado. Os Yankees venceram e o dirigente e o técnico da equipe se aproximaram do camarote onde eles se encontravam para apertar a mão de Hazen, o que fez Strange sorrir e dizer: "Essa não, Russell. Todos conhecem você. Que bobagem foi essa de dizer que só aparece para ver um jogo uma vez ou outra?" "Ora, Allen", desculpou-se Hazen, "tenho de admitir que, de fato, fujo do escritório sempre que posso e o dia esteja agradável. Nunca joguei uma bola com efeito quando era garoto e tento compensar isso de vez em quando, vestido com um traje esportivo de paletó xadrez espalhafatoso e chapéu de suede, com a aba virada para baixo, protegendo os olhos do sol. Tinha anotado meticulosamente em seu cartão rebatidas, corridas, arremessos e substituições. Durante o jogo, comera 3 cachorros quentes e bebera 2 cervejas, comentando: "Não poderei me pesar por uma semana." Quando Jackson completou uma corrida, ele se pôs de pé e gritou com o resto da multidão, e gemeu alto quando o shortstop dos Yankees cometeu um erro. Esticando uma das mãos, Hazen apanhou uma bola fora que descrevia uma curva em direção ao camarote. Levantou-se e tirou o chapéu, cumprimentando com uma serenidade zombeteira a multidão que o aplaudia. O menino, usando um boné dos Yankees, estava sentado no camarote ao lado, com o pai. Usava uma luva de apanhador de bola, exatamente para eventualidades como aquela. Uma bola fora e saltaram para apanhá-la juntamente com Hazen, afundando-se em seguida na cadeira, envergonhado. Hazen inclinou-se, dando a bola para o menino. "Tome, garoto", disse ele, "é para você." Sorriu ao vê-lo olhar maravilhado e incrédulo para o tesouro em sua mão. "Fez meu filho ficar contente por uma semana", disse o pai do menino. "Que ele tenha muitas outras iguais a essa", falou Hazen, dando um leve puxão na aba do boné do garoto. Observando-o, Strange lembrou-se do relacionamento sem ares protetores, na pura camaradagem de Hazen com o neto de Kathleen, enquanto jogavam Ketchik. O homem possuía uma maneira gentil e carinhosa de tratar as crianças, e Strange ficava imaginando como pudera ser tão mal sucedido com o próprio filho e filhas. A tarde inteira mostraram um lado atraente, brincalhão e juvenil de Hazen, para qual suas maneiras habituais, sérias e compenetradas, não haviam preparado Strange, e pela primeira vez ele experimentou um certo calor pelo homem, rompendo a reserva com a qual até então o olhara. Depois desse dia será mais fácil ser amigo dele, pensou. Conroy esperava com o carro no portão ao saírem do estádio, e um policial benevolente, que aparentemente não considerava
O fato de o carro estar parado em local proibido tocou o visor do capacete ao ver Asen e Strange aproximarem-se. Strange sentiu aquilo que sabia ser uma desprezível superioridade elitista ao entrar no carro, deixando os milhares de outros espectadores conduzirem em enormes levas na direção da plataforma do elevado. Uma tarde muito agradável, comentou Asen, com um suspiro de contentamento, ao afundar-se no assento traseiro do Mercedes, ao lado de Strange. Precisamos repetir a dose breve, sabe? Se os Yankees tivessem perdido, estaríamos deprimidos e irradiços. Eu estaria sentindo as 3 salsichas e me queixando de dor de estômago. Mas eles ganharam. Espero por um grande filé ao jantar. Deu uma risada. Imagine um homem da minha idade dependendo dos Yankees para fazer a digestão. Precisamos ser adeptos de alguma coisa e existem muitas poucas opções atualmente que nos podem dar algum entusiasmo. Tirou um frasco encapado de couro com tampa prateada do bolso do sobretudo que tinha deixado no carro quando se haviam dirigido para o estádio. A tampa tinha outro copinho em seu interior e Asen estendeu o a Strange e serviu a ambos. Bourbon, disse ele, é mais americano. Bem, isto é por Jackson. Beberam. Strange achou esse o arremate perfeito para a tarde. Quando o carro parou diante do edifício de Strange, Asen disse: ainda não me decidi sobre o próximo fim de semana, mas se conseguir fazê-lo, seria possível você e sua família irem comigo à ilha? Vou ver quais são os planos de Leslie, respondeu Strange ao descer do carro. Ouviu Asen dizer ainda: telefono para você na quarta-feira, e então você me diz. Isso aconteceu 3 semanas antes de irem para South Piton novamente. Asen telefonou para Strange dizendo que precisava ausentar da cidade, viajar para Washington, Los Angeles, Dallas, Tulsa e Chicago, mas se os Strange quisessem ir até a praia, passar os fins de semana, os Ketley seriam avisados e Conroy os levaria até lá. Strange recusou, sem mesmo discutir o assunto com Leslie. O final do período letivo o assoberbava de trabalho e comunicou a Asen que preferia não sair da cidade. Então está bem, disse Asen. Quando eu estiver de volta, combinado, prometeu Strange. Outra coisa, acrescentou Asen. Entrei em contato com o promotor público assistente e soube que vão permitir que o guri se declare culpado para atenuar a acusação. Portanto, pode dizer a Caroline para deixar de preocupar-se. Ela não terá de comparecer perante o tribunal. Foi muita atenção de sua parte, disse Strange. Provavelmente darão liberdade condicional ao guri e ele estará roubando bicicletas na tarde seguinte. Bem, é preciso pagar um pequeno preço pelo prazer de morar na cidade do prazer. Teve notícias de Romero? Perguntou Strange. Desde a última conversa que tiveram, o garoto o vinha evitando e não assistia
a nenhuma de suas aulas. Judite também ouvia, evitando. Estranho não poderia dizer se estava satisfeito ou se lamentava que não houvesse mais drinks no elegante e feminino apartamento dela. Com a luz do norte entrando pela ampla janela do estúdio. Nenhuma palavra sequer do seu protegido. Suponho que ele esteja achando essa carta difícil de escrever, respondeu Asen. Se você ouvir, diga que quero muito conversar com ele, direi, prometeu Strange. Um homem chamado Bursdid já entrou em contato com você? Não, ele o fará em breve. É ex-aluno da Truscott, uma ex-estrela das pistas de lá. Falei com ele pelo telefone, pareceu-me receptivo. Poderá dar uma olhada em Caroline na próxima quinta-feira, caso ela concorde. Ela ainda quer isso? Disse-me que sim, respondeu Strange. O professor de ginástica dela descobriu alguns blocos de largada para treinar e eles vêm treinando juntos todas as tardes. E ela deixou de lado as sobremesas. Asen deu uma risada. Espero que não esteja assustada. Aparentemente não. Está encantada com o seu clube de tênis. Ótimo, exclamou Asen. Soube que está sendo muito solicitada. É surpreendente a variedade de amigos que você pode fazer quando você está numa situação privilegiada. Pena Leonor não jogar. Existe muita gente importante no clube, em todos os ramos de negócios. E ela poderia fazer contatos muito úteis. Eleonor já faz seus próprios contatos. Percebi isso, quase esquecendo. Tenho algumas entradas para concertos, balés, teatros acumulando-se e não poderei usá-las. Vou enviá-las a vocês por um mensageiro. Você está sendo generoso demais, disse Strange, mas ficou satisfeito, mesmo ao dizer isso, pensando nas noites que se seguiriam para ele e Leslie. Tolice, Allen. Eu me sentiria culpado se não fossem usados. De qualquer forma, obrigado. Se acontecer alguma coisa enquanto eu estiver fora, basta chamar Conroy no escritório. Strange perguntou se Conroy, que certamente parecia necessitar de divertimentos, alguma vez receber entradas do patrão. Estou certo de que não vai acontecer nada, disse ele. Apenas na eventualidade, bom, cuide-se bem e transmita meu amor à sua família. Amor, pensou Strange ao desligar o telefone. Era a primeira vez que ouvia Asen usar essa palavra, um modo de falar, nada mais. Asen estava no Mercedes com Conroy ao volante, quando pararam diante do edifício exatamente às 4:30. Strange, Leslie, Caroline e Jimmy esperavam por ele. Eleonor estava com a viagem para a Grécia marcada para a semana seguinte e tinha tanto o que fazer e aprontar que não pôde dispor de tempo para acompanhá-los. Jimmy levava o violão quando Strange protestara. Jimmy respondera que na última vez em que estiveram na casa de Asen para almoçar, Asen dissera que ouvira comentários entusiásticos do pessoal jovem sobre a exibição de Jimmy no bar em Bridgehampton e manifestara o desejo de ver o que o rapaz podia fazer com o instrumento. Está certo, leve-o com você, mas pelo amor de Deus, não toque a menos que seja diretamente solicitado.
Leslie ficara um pouco preocupado com mais um sábado de aulas cancelado, mas a alegria de Caroline diante da perspectiva no fim de semana fora contagiante. E agora Leslie cumprimentava Asen calorosamente ao vê-lo descer do grande carro com Conroy para ajudar a acomodar a bagagem no porta-malas. A tarde estava quente e abafada, e o rádio prometera que se seguiriam no mínimo mais 2 dias como aquele. E Jimmy expressou que todos sentiam quanto à viagem à praia quando disse: isso não poderia ter acontecido em época melhor ou a pessoas mais simpáticas. Quando chegaram à casa ainda estava claro e fazia calor. Temos tempo de sobra até o jantar, disse Aze. Sugiro para todos nós um mergulho no mar, limpar nossas almas da cidade. Até mesmo Strand aprovou a ideia depois daquele dia abafado no trabalho. Sua família sabia com o que suas pernas se pareciam e Asen já devia ter adivinhado que ele não possuía a compleição física de um jogador de futebol americano. Quando 15 minutos mais tarde tornaram a se reunir na praia, Caroline e Jimmy entraram na água danando as ondas e dando gritos entusiasmados de alegria. Asen vestiu contra o mar como se quisesse vê-lo vencido até a submissão. Strand e Leslie ficaram olhando-o nadar com energia numa corrida improvisada com Caroline, que tinha uma braçada danada desenvolta que fazia cindir a água num ritmo veloz. Leslie vestia um maiô inteiriço preto que realçava agradavelmente seu corpo curvilíneo e roliço, suas belas pernas firmes e rosadas à luz do poente. Não era tão cheia de corpo como a mulher de Renoir no desenho do quarto deles, mas pensou Strand aprovadorosamente. Se Renoir estivesse vivo, hoje ficaria feliz em tê-la como modelo. Leslie entrou no mar calmamente, mergulhou em meio às ondas e nadou metodicamente na direção de Jimmy, que executava braçadas e batia os pés um pouco mais além da linha da arrebentação. Cauteloso, Strand avançou na água, consciente de como seu calção folgava em torno de suas coxas magras. Porém, uma vez dentro da água, sentiu-se leve e flutuando, sua pele arrepiando deliciosamente sob o efeito da água fria. Possuía um jeito de golpear a água com tanta agitação que Leonor certa vez o descrevera como o mais lento grau australiano da história da natação. O sol já desaparecia no horizonte quando saíram da água. Strand tremia um pouco e notou que Leslie também estava tremendo. Ao envolver-se na toalha, sorriram um para o outro. Sinto-me 10 anos mais jovem, disse ele. Que coisa mais deliciosa ficar tremendo num dia quente como este, comentou ela, sacudindo a água dos cabelos. Quando Strand desceu, deixando Leslie a sós aprontando-se para o jantar, Asen já se encontrava na sala de estar com uma bebida na mão. Vestia calças de um vermelho vivo, camisa aberta e paletó de linho. Dissera a eles que haveria convidados para o jantar. E Strand vestira-se com apuro com calça cinza, um paletó azul que Leslie havia passado a ferro e gravata.
Você me acompanha? Perguntou Asen, erguendo o copo. Agora não, obrigado, respondeu o estranho. Sinto-me bem demais para beber. Homem, de sorte, disse Asen. Esse mergulho foi revigorante. O mar estava calmo. Mas não é sempre assim. Um homem se afogou nesta praia no verão passado. Diga às crianças para tomarem cuidado. Tomou um gole de bebida, então de súbito. Gostaria de lhe pedir que me desculpasse pela cena da bebedeira na última vez em que você esteve aqui. Eu já tinha me esquecido disso, respondeu Strange. Tenho certeza de que não, Ali. Asen olhou para ele, sério. Eu tinha tido um dia exasperante mesmo. Não acontecerá de novo. Fez um gesto com a mão como se quisesse apagar aquela noite. A propósito, encontrei-me com Eleanor ontem à tarde. Ela disse a você que tomamos um drink juntos. Não, então é isso. Nada de bebidas em casa, mas um pequeno drink estimulante de vez em quando para enfrentar a noite. Ela não disse nada. Asia sentiu com a cabeça. Tinha coisas mais importantes em que pensar. Há um bar perto do meu escritório, aonde vou algumas vezes para um drink. Depois do expediente, acontece que fica perto do escritório dela também. Eleanor estava acompanhada por um rapaz, um tal de Sr. Gianelli. Fez uma pausa para observar que efeito esse nome teria sobre Strange. Evasivamente, Strange disse: só ouvi uma vez, rapidamente. Na verdade, aqui mesmo. Oh, sim, ele me disse o quanto havia gostado da casa. Insistiram gentilmente para que eu me juntasse a eles à mesa. Durante os drinks, Eleanor me falou um pouco de si mesma. Nessa idade, observou Strange, esse é provavelmente o principal assunto da conversa de uma jovem. Asen sorriu e acrescentou: de um rapaz também. Você se lembra sobre o que conversava na maior parte do tempo quando tinha 22 anos? Realmente não, foi há muito tempo, quase 30 anos, refletiu tentando lembrar-se. Seu melhor amigo fora um jovem chamado O'Malley, que frequentara a mesma classe que ele e que se dizia trotskista. O'Malley ficara desapontado com ele. Lembrou-se porque Strange, segundo ele, estava interessado apenas em seguir adiante, adaptando-se docilmente àquilo que O'Malley denominava o sistema. Para O'Malley, o sistema representava uma gigantesca fraude, uma guerra vencida e seus princípios cinicamente traídos. A vitória tirada longe, Stalin triunfante e manchado de sangue. McCarthy agindo como louco e amedrontando a América com o fascismo, o maldito imperialismo sanguinário britânico, a violentação da Irlanda. O'Malley estava disposto a combater em todas as frentes e procurava barrigadas para defender. História que pertencia ao passado. Strange imaginou o que poderia ter acontecido a O'Malley e se ele havia conseguido encontrar uma barricada adequada. Acho que naquele tempo falávamos bastante de política, disse por fim Strange. Asia sentiu com a cabeça. Existe um motivo. Você já serviu alguma vez? Coreia? Não, quando fiz o exame físico descobriram que eu tinha sopro no coração. Nunca soube disso antes e nunca me deu maiores preocupações. Eu me alistei, disse Asen. Meu pai achou que era uma boa ideia servir na marinha, sem qualquer graduação.
navegando numa escrivania em Washington. Também por intermédio de meu pai, ou seu pai ainda vive. Seu pai ainda vive? Não, faz muito tempo. Há muito o que dizer sobre isso. Anos perdidos. Sorveu apenas um pouco de bebida. Obviamente não haveria cenas de bebedeira aquela noite. Sua filha Eleanor me pareceu uma jovem muito brilhante. E é realmente. Mas insatisfeita novamente, aquele olhar sério e indagador. Doença comum entre os jovens, comentou Strange jovialmente. Ela disse que se fosse um homem, estaria 2 vezes mais à frente do que está agora, dirigindo seu próprio departamento, só para começar. Strange tentou não parecer surpreso. Ela sempre demonstrara entusiasmo ao falar do trabalho no escritório. Jovens brilhantes não apreciam subir paulatinamente, continuou Aze. Querem promoção aos trancos e barrancos. Estão certos de que poderiam dirigir a companhia 10 vezes melhor do que qualquer velho antiquado, excessivamente meticuloso, trabalhando numa escrivania alta e usando caneta de pena. Imagino que deve existir um certo número de jovens ambiciosos em meu escritório que pensam a mesma coisa em relação a mim. Deve ter sido um longo drink, comentou Strange. 2 drinks, para ser exato. O jovem que a acompanhava, Sr. Gianelli, me pareceu ter bebido mais alguns. Para ser honesto, estava um pouco bêbado, como se houvesse parado em mais de um bar. Durante a tarde, ficou bastante excitado durante a conversa. Gianelli disse a Leonor que ela própria vivia dizendo que já estava farta de receber ordens de um bando de idiotas, mas que quando lhe era oferecida uma oportunidade de cair fora e ser seu próprio chefe, olhava-o como se ele fosse louco. Ele disse: o que exatamente estava oferecendo a ela? Perguntou Strange cauteloso. Pelo que pude entender, ele estava se referindo a casamento. Respondeu Aze, perscrutava Strange com o olhar. Strange conseguiu manter o rosto sem qualquer expressão. Percebi de fato que eles eram bem, que gostavam um do outro. O Sr. Gianelli então apelou para mim, prosseguiu Aze. Parecia sentir que não estava talhado para trabalhar com o pai. É o filho do meio de um total de 5 filhos nos negócios paternos. É compreensível que ele ache isso um pouco constrangedor, perguntou-me alto e bom som. E se eu achava que era loucura abrir um pequeno jornal em algum lugar, os dois juntos como redatores e editores. E o que você disse a ele? Perguntou Strange, refletindo que deveria haver uma espécie de aura de sabedoria e poder, alguma qualidade secreta que os jovens viam em Aze e que os faziam abrir seus corações para ele de imediato. Você perguntou ao rapaz onde ele esperava conseguir o dinheiro para esse nobre projeto. Ele disse algo sobre os irmãos concordarem em contribuir para ajudá-lo caso ele encontre um local adequado. Obviamente não se ressentiram se ele for embora. 5 irmãos no mesmo negócio e ainda 2 irmãs e cunhadas, família italiana. Sorriu indulgente ao pensar na prolificidade mediterrânea. Sei algo sobre o pai dele. Um cliente meu tem negócios com ele. Diz que é o obstinado mais justo. Um homem muito bem sucedido. Um grupo que mostrou um notável progresso nos últimos anos. Exceto, é claro, na Itália. Sorriu friamente diante do próprio dito espirituoso. O pai, supõe, com alguma justiça, não está muito entusiasmado com o projeto.
Você disse algo a eles? Perguntou Strange, quase acusador. Disse que a juventude é a época dos riscos e que eu precisava ir para casa para me vestir para o jantar. Fez uma pausa. Como é que você e sua esposa se sentem quanto a isso? Procuraremos não intervir, respondeu Strange secamente. Ainda me causa espanto que você deixe seus filhos seguirem seu próprio caminho. Essas palavras, da forma como foram pronunciadas, não demonstravam aprovação ou desaprovação. Era diferente na minha casa. Era-nos dito num tom que não admitia réplicas. O que devíamos fazer? Meu irmão se rebelou. É claro, não voltou da Califórnia, nem para o enterro do meu pai. Raramente nos comunicamos. Ouvi dizer que é feliz. Pode ser apenas um boato. Sorriu com ironia. Chegou até eles, vindo do andar de cima, o som do violão de Jimmy. Acordes tirados a esmo, alguns sombrios e tristes, outros repentinamente alegres, como se Jimmy estivesse tendo um diálogo consigo mesmo através do instrumento, uma parte dele melancólica e outra parte maliciosa e zombeteira. Seu barulho aborrecer você, disse Strange, subdigo para ele parar. Oh não, aprecia o som de música pela casa e disse que gostaria de ouvi-lo tocar. Ele comentou isso, pensei que talvez só estivesse sendo gentil. Não sou tão gentil assim. Os dois homens ficaram ouvindo durante algum tempo. Jimmy iniciou uma canção que Strange nunca ouvira. Ele estava cantando, mas Strange não distinguia as palavras. Não era mais um diálogo, e sim um lamento, um doce murmurar em solo, com súbitas e ásperas interjeições. Minha mãe pensou que já lhe falei disso. Costumava tocar piano para mim, disse Allen, só quando era jovem. Parou anos mais tarde, morreu, foi-se em silêncio, pensou Strange. Que maneira de descrever a morte da mãe. Acho que vou tomar mais um drink, disse Allen, erguendo-se para a poltrona. Posso preparar um para você? Ainda não, obrigado. Enquanto Asa estava no aparador preparando a bebida, bateram à porta e uma mulher alta com uma faixa enrolada na cabeça, feito um turbante, entrou. Preparam para mim, Russell, pediu ela. Assim que atravessou o umbral da porta, sua voz era alta e forte, e ela sorriu com simpatia para Strange ao entrar na sala. Vestia uma saia e um blusão e usava sapatos de salto baixos. 40 anos. Muito magra, não faz o meu tipo, pensou Strange automaticamente. Oh, linda, disse Aslan do aparador. Tive receio de que você se atrasasse. O trânsito estava horrível, falou a mulher, carregando no R para enfatizar o horrível. Sexta-feira à noite, a marcha dos Lemmings em direção ao mar. Alô, estendeu a mão para Strange. Sou linda, Robert. Russell não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, preparar as bebidas e apresentar seus convidados. Boa noite, sou Allen Strange. A mão dela era surpreendentemente calorosa. Deve jogar golfe, pensou ele. Possuía grandes olhos cinza, cuidadosamente maquiados e uma linha marcada de batom para que os lábios não parecessem tão finos. Dirigiu-se para Aslan e beijou-o no rosto, deixando um pequeno sinal vermelho. O mesmo de sempre, disse ela. Aslan já começara a preparar-lhe o martini. Ela lhe lançou um olhar aprovador. Os martinis valorizam qualquer coisa, não é?
comentou ela sorrindo para Strange. Pelo menos é o que dizem, respondeu Strange. Russell, devo vestir-me para o jantar ou posso sentar-me à mesa com ele com estes meus trapos de viagem? Haverá somente alguns amigos, respondeu Asen, aproximando-se com o Martini. Uma bênção, disse ela, aceitando o Martini e bebendo um gole. Bendito seja você, querido Russell. Contudo, vou pentear o cabelo. Afundou-se numa poltrona, embalando a taça embaciada pelo gelo. Linda, vai passar o fim de semana conosco? Allen falou Asen ao voltar novamente para o aparador e pegar o drink. Fui o adendo de última hora, disse Linda Robert para Strange. Eu não pensava em viajar. Cheguei à França no exato momento em que uma confusão se instaurava na galeria. Uma remessa marítima de pinturas chegou de nossa filial francesa, e meia dúzia delas pareciam ter cruzado o Atlântico numa canoa venho sonhando com este Martini desde o Triborowski Bridge. Strange observou, porém, que seu drink estava apenas pela metade. Quando ela se levantou para ir arrumar o cabelo, parou no vão da entrada e franziu o senho. Céus, exclamou, que lamento fúnebre é esse? Asen soltou uma gargalhada. É Jimmy, o filho de Allen. Ele é guitarrista. Oh, meu Deus! A senhora Robert tapou a boca com a mão, numa atitude de consternação zombeteira. Deve perdoar-me, Sr. Strange. Tenho um péssimo ouvido. Fui acostumada a ouvir Wagner desde muito jovem e nunca consegui refazer-me disso. Está tudo bem, disse Strange divertido. Em casa só o deixamos praticar atrás das portas bem fechadas. Receio que gerações diferentes possuem noções diferentes sobre o que é música. Eu mesmo parei em Brahms. Gosto do seu amigo Russell, disse a senhora Robert, e saiu bruscamente da sala levando seu Martini. O aposento permaneceu em silêncio por alguns momentos enquanto Asen agitava o gelo com os dedos no copo. E Strange ficou pensando se seria ela a suposta amante. Gostaria da mulher de imediato, mas não a teria escolhido para amante. Se alguém o tivesse visto subir ao apartamento de Judith Kirlan e depois sair com o cabelo desalinhado e com uma expressão um tanto confusa, teria conferido a Judith o papel de sua amante. Suposições são feitas com facilidade. Ela vem aqui regularmente, falou Alan, como se devesse alguma explicação a Strange. Sempre agindo impulsivamente. A casa é tão grande, fez uma pausa. É viúva de um dos meus melhores amigos, 47 anos. Foi-se como estalou os dedos jogando golfe. Coração. Parece estar sobrevivendo bravamente, comentou Strange, e Asen lançou nenhum olhar perspicaz. Ela se mantém sabiamente ocupada, é sócia de uma galeria de arte e é muito inteligente nos negócios. Essa galeria, por sua vez, é associada a uma outra na França. E isso dá a Linda a desculpa para visitar a Europa várias vezes ao ano. Parece frivola às vezes, mas posso assegurar-lhe que não é nenhuma tola, disse Asen com firmeza, e se dedica incansavelmente à filantropia. Espero que, quando me for minha viúva, seja capaz de se dedicar incansavelmente à filantropia também.
Ele trabalhava no Wall Street. Muito sagaz, continuou Asen, ignorando a observação de Strange, que só se apercebera depois que tinha feito uma brincadeira um tanto de mau gosto. Imagine, homem, sobrecarga de trabalho. Você sabia que um carteiro vive mais do que um executivo de uma grande empresa? Todo aquele caminhar, disse Strange, desejando que os outros descessem antes que o nível da conversa baixasse ainda mais. Você não precisa ficar de gravata, sabe disso, disse Asen. Provavelmente ninguém estará usando este Apton. Proletarizou-se. Não é mais como nos velhos tempos. Meu pai insistia em que nos vestíssemos adequadamente toda noite para o jantar. Quase ninguém mais faz isso. Vestidos transparentes, jeans, calças vermelhas, como esta que estou usando. Tenho certeza de que existem nisso tudo as mais sombrias explicações sociológicas. Strange desfez o nó da gravata e guardou-a no bolso. Seu pescoço era tão fino que era praticamente impossível conseguir que camisas com mangas no comprimento certo não ficasse dançando em torno dele. Asen lançou-lhe um olhar de curiosidade. Notei que você come bem, como um cavalo, e ainda assim conserva-se muito magro. Demais, eu não me queixaria se eu comesse como você. Teriam de me carregar por aí num carrinho de mão. Tomou um gole de uísque. Mas ninguém da sua família tem tendência para engordar. Não, Leonor. Às vezes entra numa dieta louca. Se percebe que ganhou alguns gramas. Ridículo, zombou Aze. Na idade dela, com aquele talher, a campainha da porta tocou. Meus convidados para o jantar, comentou Aze. Espero que não aborreçam vocês. As reuniões em Apton costumam ser enfadonhas. Ao jantar, Aden sentou-se à cabeceira da mesa, tendo Leslie à sua direita com o cabelo penteado para o alto, e Caroline à esquerda. Ao lado de Caroline estava um dos rapazes com os quais ela jogara tênis 3 semanas atrás. Strange observou, um tanto divertido, que não era o bonitão Brad ou Chad, sobre o qual Aze comentara com ele. Ao lado do rapaz, uma senhora chamada Caldiel, proprietária de uma das casas além das dunas, e que viera com o marido e a filha. A filha sentara-se ao lado de Jimmy e parecia ter a mesma idade dele, embora Strange nunca estivesse certeza de fato da idade das garotas. Nas turmas dele havia garotas que sabia terem 16 anos, mas que aparentavam 25. Um homem um homem grande e jovial, chamado Solomon, com um longo e liso cabelo acinzentado, que o fazia parecer-se com George Washington, acomodara-se ao lado da garota. Depois vinha Linda Robert, à direita de Strange, que não estava vestida com seus trapos de viagem, como os havia descrito, mas com um vestido de noite, longo, cor de malva, cheio de babados,
que deixava os ombros muito magros, muito magros. À mostra, a senhora Solomão de feições angulosas, porém bonitas, com um cabelo de corte masculino e pele bem bronzeada de sol. Sentavam-se à esquerda de Strand e Caldwell, apresentado como Dr. Caldwell, um homem de meia idade cujo rosto possuía a expressão de um diplomata triste, de um embaixador que acabasse de receber ordens de fazer alguma notificação desagradável a algum governo provisório. Completava a mesa instalado entre a senhorita Solomon e Leslie. Strand reparou que Conroy, embora estivesse na mesa, não estava incluído na lista social do patrão. A conversa transcorria animada e Strand ficava satisfeito em observar que tanto Leslie quanto Caroline estavam realmente se divertindo e que a garota dos Caldwells, que havia sido convidada em atenção a Jimmy, parecia muito interessada no que ele lhe estava contando. Mas para Strand era difícil ouvir mais que trechos do que as pessoas estavam dizendo, pois Linda Robert continuava falando com ele numa voz alta e estridente. Vou ser uma péssima companhia esta noite, avisaram-me ao se sentarem à mesa. Sinto-me exausta. Tinha acabado de chegar da França, onde, além do trabalho na galeria em Paris, houvera um casamento ao qual não pudera deixar de comparecer. 400 convidados, disse ela. Sorte foi não ter chovido e a recepção no jardim não se ter transformado num desastre aquacento. Já presenciei vários casamentos inundados em junho, e sempre se tem a impressão de que quando um casamento começa com todo mundo debandando em busca de abrigo, haverá divórcio em 1 ou 2 anos. Russell me contou sobre você e sua encantadora família, e quanto fizeram por você, quanto fizeram por ele. Deve estar orgulhoso de sua filha. Se isso tivesse acontecido comigo, eu apenas teria gritado e caído desmaiado. Não sei o que vai ser de nossa querida Nova York. Ninguém mais se arrisca a usar joias. Estão todos nos cofres dos bancos. Segurança, suspirou, erguendo os ombros magros. Russell me contou que você é professor de história. Como deve ser divertido. Era uma das minhas matérias preferidas da Universidade de Michigan. Mas não leio mais jornais, somente a página da coluna social e de cinema. Tudo mais é tão pessimista. Deve desculpar-me, quase não posso falar, estou cansada. Os aeroportos são um inferno, afinal de contas. O pior é Fiumicino. Quase deixei de ir a Roma por causa dele. Todo mundo viaja muito atualmente. Podem-se ver os tipos mais estranhos na primeira classe. Meu marido estava prestes a comprar um jato Lear quando morreu. Sempre gostei de chegar a Nice. A pista do aeroporto fica na orla do mar e me faz lembrar um pouco os bons velhos tempos, quando se podia tomar um daqueles gloriosos e luxuosos navios para a Europa, com o Bouillon sendo servido
às 11 horas pelo elegante serviço de bordo, percorrendo as espreguiçadeiras no convés, e agora tiram até aqueles lindos navios italianos de circulação. Maravilhas do passado, não quero parecer uma velha rabugenta, mas existe essa coisa de levar o progresso longe demais. Arruinaram a Côte d'Azur. Naturalmente poderia ser também Miami Beach, mas eu corro direto no aeroporto para o meu pequeno ninho nas colinas acima de Monges e nunca ponho os pés fora de lá, exceto para uma caminhada pelo jardim. O senhor conhece Monges, não conhece, senhor Strange? Allen disse Strange, galanteador, imaginando quão rápido e longamente poderia a senhora Robert falar se não estivesse sob os efeitos do balanço do avião. Allen, repetiu ele, tive uma namorada com esse nome. Rapaz encantador. Allen, repetiu ela, tive um namorado com esse nome. Rapaz encantador. Tinha um aspecto divino. As pessoas sempre perguntavam se ele não gostaria de fazer cinema, mas ele era criador de cavalos e levava isso muito a sério. Definhou totalmente quando me casei e casou-se com uma mulher já divorciada 4 vezes. Uma estupenda pensão alimentar. Foi com a esposa visitar a mim e ao meu marido, e ficou tão amuado durante 3 dias que tivemos de dizer que estávamos de malas prontas para uma viagem a Ischia, para ver se iam embora de nossa casa. Coisinha vulgar. A esposa, quero dizer, tomava banho de sol com os seios nus. Tinha um orgulho fora do comum deles. Seios. Quero dizer, tinha sido chefe de torcida na Universidade do Texas. E o primeiro marido dela jogava futebol pelo Dallas e batia nela o tempo todo. Não pude encontrar em meu coração motivo para querer mal a Allen. Você e sua linda mulher, Cels, é estonteante. Devem ir visitar-me em Mougins. Vai à França com frequência? Não, respondeu Strange, tentando prestar atenção na incrivelmente deliciosa fatia de carneiro em seu prato. Não com frequência. Iria adorar Monjins. É um refúgio de paz escondido nas colinas. Meu marido comprou-o para mim como presente de casamento. Era o mais atencioso dos homens. Possuía negócios em escala internacional, companhias por todo o mundo, em diversos países. Imagine quero dizer, um país, existe uma empresa lá. Claro que isso implicava estar ausente por períodos terrivelmente longos. Posso entender por que ele ficava ausente durante tanto tempo, pensou Strange irritadiço. Foi o que me fez voltar-me para as obras de caridade, disse Linda Roberts. Ficar sozinha durante longos períodos de tempo. Nessas condições, outras mulheres arranjariam amantes. Deu uma risada de novo, um tanto sofrega, histérica. Mas meu marido não era um homem condescendente. Não absoluto, não poderia descrevê-lo como um homem condescendente. As obras de caridade preencheram uma grande lacuna em minha vida, Sr. Strange, quero dizer.
Allen. Não deva monopolizá-lo por mais tempo. Nelly Solomon não vê a hora de falar-lhe. Posso garantir, eu vou apenas ficar sentada aqui e cair numa espécie de estupor. A senhora Solomon estava sentada à sua esquerda, e ele se voltou gratificado para ela. Por uma ou duas vezes, Leslie havia dirigido um olhar por sobre a mesa durante o monólogo de Linda Roberts, e lhe lançara um sorriso irônico e penalizado. A senhorita Salomão comia com bom apetite e em silêncio, os olhos fixos no prato. O Dr. Caldwell, ao lado dela, conversava num tom de voz baixo e confidencial com Leslie, como Strange observara que ele vinha fazendo durante quase todo o jantar. Mais tarde, Leslie disse a Strange que Caldwell se mudara para Hampton para exercer a medicina, porque dissera ele, nunca podia encontrar um lugar para estacionar o carro quando realizava visitas na cidade. Estava também muitíssimo interessado em música, e dizia ela, conhecia bastante o assunto e não falava tolices. Leslie comentou que Caldwell não lhe parecia um diplomata, e sim um médico cujos pacientes estavam sempre morrendo em suas mãos. Está passando o verão por aqui? Perguntou Strange a Sr. Salomão, porque tinha de começar por algum lugar. Alugamos uma casa, respondeu ela. Este é o segundo verão. Possuía um leve sotaque sulista. Alabama, pensou Strange. Herb pretende comprar uma casa por aqui. É um pedaço maravilhoso do mundo, comentou Strange. Se não se joga golfe. O que? Perguntou Strange atônito. Se o seu nome for Salomão, o clube é restrito demais. Se entende o que eu quero dizer? Compreendo, disse Strange, constrangido. Oh, mas não é de todo mal, falou o Sr. Salomão, sorrindo meio aéreo. Possuía dentes pequenos e brancos, perfeitamente alinhados, e o sorriso suavizava seu rosto. Ainda não presenciei nenhum pogrom. Penso que vamos comprar a casa. É somente no clube que isso faz alguma diferença. Em qualquer outro lugar poderíamos ser até Zulus que continuariam a nos convidar para festas, e acho que dentro de 50 anos o clube deixará de existir, ou todo mundo estará morto, ou terá uma nora judia. Subitamente olhou para ele de um modo estranho. Você é judeu, não é? Não, já lhe haviam feito essa pergunta muitas vezes, quase sempre judeus. Seu nariz adunco. Desculpe-me, também não sou. Nasci em Ferguson. Não sei porque achei que você fosse. Eu sei. Olharam um para o outro, sorrindo amplamente. Não teria feito esse pequeno discurso se achasse que era um goi. Como eu disse, dentro de 50 anos isso provavelmente não fará a mínima diferença. Há 50 anos não deixariam os irlandeses entrar no clube. É por isso que os irlandeses ricos se estabeleceram em Southampton. 50 anos não é muito tempo para se esperar por um jogo de golfe, não é? Sorriu novamente. Strange decidiu que ela era uma mulher muito atraente. Se Asen tinha de ter uma amante, faria melhor negócio, escolhendo Nelly Solomon do que Linda Roberts.
Na verdade, continuou a senhorita Solomon, adoro isto aqui. A praia é belíssima. Russell me deixa usar a quadra sempre que quero. Tem um jogo marcado com sua filha amanhã. Eu ouvi dizer que ela é muito boa e é perto o bastante de Nova York para que Herbie possa ir até lá sempre que o escritório o chama. Adora ser judeu. E isso ajuda nos negócios. Que negócio? Russo não me contou, não. Comentou apenas que teríamos algumas pessoas amáveis para o jantar. Disse-nos que queria, em especial, que viéssemos essa noite para conhecermos você. Desfizemos um outro compromisso para podermos vir. Fico contente por terem vindo. Você é gentil, como Russell disse. Sorriu de novo. Meu Herbert contrata bandas, promove concertos, rock, country, jazz, espirituais, esquimaltes. Pense em algum outro tipo de música e verá que ele também trabalha com ele. Devia ver as pessoas que aparecem aos borbotões em nossa casa. Compreendo, disse Strange, sacudiu a cabeça. O velho é bom, Asen, sempre com alguma coisinha para cada um de nós. Pediu a Jimmy para trazer a guitarra com um propósito. Talvez tivesse achado que alguém na família parecia doente, anêmico ou já nas primeiras fases de alguma doença terrível, e houvesse convidado o Dr. Cardwell para que lhe fizesse um diagnóstico reservado. Foi como conheci Herbert, prosseguiu a senhorita Solomon. Eu pensava que era cantora, e como isso aconteceu, ela deu de ombros. Ele acabou com as minhas ilusões. Ninguém é capaz de enganar o velho Herbie quando se trata de talento. Hello, bebê. Pobre menina, disse ele. Depois de me ouvir, terei de me casar com você. Deu um risinho zombeteiro e olhou afetuosamente na direção do marido. Depois voltou-se séria para a comida. Realmente gosto de ser convidada para as reuniões que Russell promove por aqui. Elas são tão anti-estampitonianas. Ele coleciona peculiaridades como Herbie e eu. E nós, acrescentou Strange. A senhorita Solomon lançou-me um sorrisinho infantil e cúmplice. Eu não queria dizer isso. Strange gostou da jovem mulher, bonita e sincera, detalhe roliço e atraente, que se comesse sempre da mesma forma como comia naquela noite. Não seria tão atraente dali a alguns anos. Russell é um dos mais atenciosos anfitriões, disse Strange. Maravilhoso, pronunciou maravilhoso. Já esteve na casa dele em Nova York? Não, isto aqui é apenas um acampamento comparado com ela. É engraçado as festas que ele promove. Ele mesmo aproveita muito pouco delas. Já reparou nisso? Já. E Herbie diz que se tivesse uma adega como a de Russell, não ficaria mais sóbrio até o final de seus dias. Está tudo bem por aí, Nelly? Perguntou Asen, dirigindo-se à senhorita Solomon. Maravilhosamente, respondeu ela. Acabamos de elogiar você. Continue. Asen ergueu o copo para ela, voltando-se em seguida para conversar com Leslie. Estes feijãozinhos verdes são deliciosos, não são? Comentou a senhorita Solomon, mastigando delicadamente, mas com determinação.
uma determinação, uma grande porção deles. Fragiletes, é assim que são chamados, falou a senhorita Roberts, do outro lado da estrade. Não havia caído no estupor prometido. Tradicionalmente, continuou ela, na França são sempre servidos com gicote. Obrigada, linda, agradeceu a senhorita Salomão. No Alabama, tradicionalmente servimos batata doce acompanhando nosso gicote. Fez uma ligeira pressão na perna de Strand. Sob a mesa, ele tentou não sorrir muito abertamente. Depois do jantar, Strand fumou seu segundo charuto. Jimmy observou ele. Não se serviu de nenhum quando não se serviu quando o Sr. Kepler passou, oferecendo a caixa. Todos foram para o terraço para apreciar a lua sobre o mar. Leslie ficou perto de Strand, que passou o braço por sua cintura, divertindo-se. Divertindo-se muitíssimo, disse ela. Você sentiria algum prazer com a minha comida de agora em diante? Vou colocar um anúncio no Times na segunda-feira para um cozinheiro, Gordon Breu. Leslie deu uma risada. Russell é um homem fascinante. Parece conhecer tudo. Política, arte, finanças e não sei o que mais. Isso faz que eu me sinta como se minha educação houvesse sido lamentavelmente negligenciada e ele estivesse em todos os lugares. Nós também, o Museu de Arte Moderna Chinatown, o Bronx, oh, cale-se, Allen, disse Leslie gentilmente. Eu não estava me queixando, mais sério. Acho que realmente deveríamos fazer alguma viagem. Poderíamos economizar em outras coisas. Em que? Oh, apenas em outras coisas, respondeu ela vagamente. Russell disse que eu deveria dedicar-me mais à pintura. É surpreendente. Ele esteve em nossa casa, na verdade, 2 vezes. É a primeira vez, nem se conta. E assim mesmo lembra-se em todos os detalhes das minhas 2 telas na sala de estar. Diz que são audaciosas e originais. Imagine seus rabiscos, disse-lhe que só pintava quando estava sozinho. Ele retrucou que eu devia arranjar uma forma de ficar sozinho mais vezes. Você acha que ele estava sendo apenas gentil tentando lisonjear-me? Não, ele não lisonjeia. Eu sempre disse a você que gostava de suas pinturas. Isso é diferente. Você é meu marido. Você é meu marido. Que outra coisa poderia dizer, pobre homem? Que tal estou esta noite? Parecia ansiosa. A mulher à minha direita achou você estonteante. Como estonteante ou estonteante, horrorosa. Estonteante. Que grupo de pessoas mais simpática, Allen. E Jimmy e Carolina estão se comportando tão bem. Está surpresa? Leslie apertou-lhe o braço. Já olhei bastante a lua, estou ficando com um pouco de frio. Vamos entrar. Os outros os seguiram. Liasen perguntou a Jimmy se ele os obcecaria com um pouco de música. Jimmy olhou para os pais com certa hesitação. Strange nada disse, mas Leslie o incentivou com firmeza. Sem dúvida, Jimmy. E Jimmy foi até o andar de cima apanhar o violão. Caroline fez uma pequena careta, mas Leslie captou e sussurrou.
Nada disso, senhorita. Strange não falou nada a Leslie sobre Herbert Solomon e a posição dele no mundo da música. Ela ficaria nervosa se soubesse que Jimmy estava, sob certo aspecto, fazendo o teste. Jimmy não parecia nervoso em absoluto ao tocar uns poucos acordes para afinar o instrumento. Então começou a cantar, acompanhando a si mesmo, num tom quase coloquial, sem entonação dramática, canções que Strange já ouvira no rádio. Para os ouvidos de Strange, pelo menos, Jimmy não parecia melhor nem pior do que os cantores cujos discos haviam-lhe dito estavam nos primeiros lugares nas paradas de sucesso. Solomon parecia estar interessado e começou a sugerir canções para Jimmy tocar. Strange notou que a cada vez Solomon escolhia uma canção de um estilo diferente do da anterior. Assim, Jimmy teve a oportunidade de mostrar a sua versatilidade e seu potencial, assim como seu conhecimento das músicas que haviam feito sucesso nos últimos 5 anos. Muito bom, disse Solomon quando Jimmy terminou numa última e pequena nota decrescente. A senhorita Solomon aplaudiu e a senhorita Robert exclamou: "Bravo, bravo!" Leslie sorriu, obviamente satisfeita, e mesmo Caroline parecia impressionada. "Muito obrigado, Jimmy", agradeceu Ashley. "Da próxima vez convidarei uma assistência maior." A reunião terminou logo depois com Jimmy agarrando o violão e levando a garota dos Caldwells na perua para o bar em Binghamton, e Carolina foi deitar-se depois de ter marcado jogos de simples para a manhã do dia seguinte com o rapaz que se sentara ao seu lado no jantar. Quando os Solomon se preparavam para sair juntamente com o Dr. Caldwell e a esposa, Herbert Solomon virou-se para Strange e comentou: "O garoto leva sua música a sério, não?" "Parece que sim", respondeu Strange. Solomon assentiu com a cabeça. "Russell tem o telefone do meu escritório. Se Jimmy estiver interessado, diga-lhe para me telefonar durante a semana." "É muito gentil de sua parte", disse Strange. Solomon deu de ombros. "Pode não dar em nada. Existem milhares de garotas que possuem violões e um bom ouvido. De qualquer forma, faça-o ligar para mim." Discretamente, Strange subiu com Leslie, deixando a senhorita Roberts, que dissera ter a intenção de tomar um último drink a sós com Ashley na sala de estar. Porque o Sr. Solomon estava dizendo aquilo sob telefonar? Perguntou Leslie, assim que Strange fechou a porta do quarto atrás deles. "Ele está no negócio de música." Strange repetiu tudo o que a senhorita Solomon lhe dissera sobre o marido. "Não foi gentil da parte de Russell tê-lo convidado esta noite para que ouvisse Jimmy", comentou ela. "Muito. Você acha que ele e aquela senhorita Robertson..." Não terminou a frase, e Strange deu um largo sorriso. "Sabe o que quero dizer?" "Sei. E então, se quer um palpite, eu diria que não. Não acho que ela abriria mão do tempo em que se ocupa falando para ter um caso com quem quer que seja." Leslie soltou uma risada. "Você quer dizer que ela não é o seu tipo?" "Não, mas sei de alguém que é. A bonitinha senhorita Solomon, parece que vocês dois se deram muitíssimo bem." "É verdade, nós demos mesmo", concordou Strange, "mas não era a ela
Estava me referindo. Meu fiel e querido marido, disse Leslie, e beijou-o. Estarei na cama num minuto. Foi acordado pelo som de um gemido. Leslie estava adormecida em seus braços. Havia feito amor sem pressa e por muito tempo, e os gemidos o trouxeram de um sono profundo, sereno e gratificante. O quarto estava às escuras e, um pouco antes de acordar, os, os, os gemidos se haviam misturado em seu sono com o estrondo constante das ondas do mar. Delicadamente retirou o braço que estava sob a cabeça de Leslie e saiu da cama. Os gemidos vinham do quarto ao lado, onde Caroline dormia. Vestiu o robe e saiu para o corredor onde havia uma lâmpada acesa. Dirigiu-se descalço e em silêncio até a porta do quarto de Caroline. Os gemidos ficaram mais nítidos. Os quartos de Asen e da senhorita Roberts se situavam na outra ala da casa. Strange ficou aliviado ao pensar que o que quer que fosse que estivesse perturbando Caroline não os incomodaria, não os incomodaria. Abriu a porta sobre a luz do corredor, podia ver Caroline remexendo-se convulsivamente na cama e movendo os braços diante do rosto, como se quisesse repelir um atacante. Rapidamente foi até a cama e tomou-a nos braços. Ei, sussurrou. Está tudo bem, nada aconteceu com você. Carolina abriu os olhos, o rosto contraído pelo medo. Oh, papai, exclamou e agarrou-se a ele. Você estava tendo apenas um pesadelo. Estou aqui. Não tem nada com o que se preocupar. Oh, papai, repetiu ela chorando. Estavam indo até você com facas, davam gargalhadas. Eu não podia fazer nada. Tentei e tentei. Acalme-se, estou com tanto medo. Estreitou-o com força. Não precisa ter medo de nada. Todo mundo tem pesadelos horríveis de vez em quando. Não vá embora, por favor, não vá embora. Não vou enquanto não dormir de novo. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse vindo até aqui. De repente soltou uma risada. Sua barba faz cócegas. Lamento. Gosto muito disso, confessou ela sonolenta. E no momento seguinte já estava dormindo outra vez. Permaneceu abraçado com a filha por muito tempo. Quando teve certeza de que ela dormia calmamente, deitou-a com cuidado, cobriu-a e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ouviu passos subir nas escadas e viu Jimmy chegando, carregando seu violão. Oi, pai. O que faz fora da cama numa hora dessas? Que horas são? Já passa das 3, respondeu Jimmy. Foi uma grande noite, alguma coisa errada? Caroline teve pesadelo, só isso. Minha música. Jimmy abriu um sorriso. Não sabia que tinha esse poder. Ela está bem agora? Sim, está. Pobre criança, murmurou Jimmy. Bem, boa noite, durma bem. Mas passou-se muito tempo até que Strange pegasse no sono. Novamente, o barulho do mar estava ameaçador, sinistro, agora e até a respiração de Leslie lhe parecia débil e precária, e dolorosamente cara para ele. Naquele estranho quarto silencioso onde haviam feito amor, mas que não estava mais seguro de intromissões. Acordou tarde e sozinho pela manhã, sentindo-se cansado e pouco restaurado. Ao descer, o Sr. Keller lhe disse que todos tinham ido para a quadra de tênis. Estava sem fome, por isso se serviu apenas de uma xícara de café. O dia estava mormacento.
Strange decidiu aproveitar a ausência dos outros para dar um mergulho no oceano e reanimar-se. Quando tornou a descer agora em trajes de banho sob um roupão, o terraço e a praia ainda estavam desertos. O mar não estava muito forte e apenas marolas curvavam-se e iam quebrar-se a alguns metros da praia. Strange deixou cair o roupão e deu uma corridinha pela fina areia branca até a água. Foi avançando até a arrebentação com a água fria pela cintura. Estava totalmente acordado agora e deitava-se de pé ali, deixando as ondas esparramarem-se ao redor de seu corpo. Nadou um pouco, pensando que deveria inscrever-se na ACM e nadar pelo menos 3 vezes por semana, pois isso o faria sentir-se bem. Quando sentiu que os braços começavam a ficar cansados, ficou de pé sobre a areia lisa e continuou andando. Descobriu então que não conseguia mover-se nem alguns centímetros sequer na direção da praia. A água fazia um redemoinho à sua volta e era difícil para ele manter-se de pé. Subitamente perdeu o pé e lentamente, inexoravelmente, foi sendo arrastado pela correnteza. Tentou não entrar em pânico, mas bater energeticamente com os braços, procurando lutar contra a corrente. Nunca se sentira tão cansado em sua vida e estava engolindo água. Gritar de nada adiantaria, não havia ninguém para ouvi-lo. Olhou para a grande casa, tão perto dele e sem qualquer sinal de vida em seu interior. Então viu Conroy saindo para o terraço com um jornal na mão. Conroy sentou-se e abriu o jornal sem olhar na direção da praia. Conroy Strange conseguiu gritar. Conroy viu o olhar meio intrigado à sua volta, como se não pudesse atinar de onde viera o grito. Então Conroy viu Strange acenando freneticamente, incapaz de gritar mais e lutando para manter a cabeça fora da água. Conroy virou-se e acenou na direção da casa. Depois atravessou correndo a praia, tirando o blusão enquanto corria. Estava descalço e de bermudas. Jogou-se na água e nadou até Strange. Ao alcançá-lo, disse-lhe: "Relaxe, Sr. Strange." Uma voz sem qualquer entonação, surpreendentemente calma. "Apenas vire de costas e fique boiando. Eu farei o resto." O cabelo escorria nem pelo rosto e seus braços eram magros e pálidos. Strange virou-se de costas. O sol batia em cheio nos seus olhos, através da nuvem de espuma. Sentiu sobre o queixo a mão de Conroy, amparando-o. Conroy nadava com o braço livre, lentamente, não na direção da praia, mas tentando manter-se paralelo a ela. A correnteza puxava-os cada vez mais para o mar aberto. Strange ofegava, sentindo a entrada ardida e penosa de ar e água. A costa continuava recuando para longe, para muito longe. Ergueu a cabeça e vislumbrou alguém correndo em direção à água carregando algo. Um pouco depois percebeu que era Linda Robert e o que ela trazia consigo era um rolo de corda. Viu-a mergulhar no meio das ondas e depois perdeu-a de vista. Então, de repente, a correnteza libertou os 2 homens. Conroy ofegava. "Muito bem", disse ele, "estamos fora dela agora. Apenas mantenha-se calmo." Começou a rebocar Strange aos poucos em direção à praia.
arquejando penosamente a cada braçada. Não vamos conseguir, pensou estranho, iremos os dois para o fundo. Queria dizer qualquer coisa para Conroy, mas não podia falar. Então alguma coisa bateu na água, bem próximo a eles, e Conroy alcançou-a. Era a corda que a senhorita Robert, agora com a água pela cintura, havia atirado para os dois. Strange estava certo de que estava na água fazia horas, e a praia não parecia aproximar-se um pouco que fosse, mas pelo menos não estava mais se afastando. Agora vamos conseguir, assegurou Conroy, agarrando a corda. O braço que segurava o estranho adquiriu novas forças. Lentamente, a senhorita Robert começou a esticar a corda, puxando-a metro a metro, centímetro a centímetro. Aproximaram-se do lugar onde se encontrava Linda. Quando alcançaram, ela e Conroy arrastaram Strange em meio à espuma das ondas. Finalmente encontrou-se estendido sobre a areia áspera da praia, tentando sorrir para a senhorita Robert, cujo vestido de tecido leve colava-se molhado ao corpo magro, mas seu rosto parecia ter se congelado e ele não conseguia sorrir. Conroy deixou-se cair ao lado dele, os olhos fechados, o peito subindo e descendo. Você ficou preso numa corrente marinha, informou a senhorita Robert, afastando o cabelo molhado dos olhos. Sua voz soava como se fosse através de um telefonema, vindo de muito longe, com uma ligação ruim. Formam estranhos redemoinhos, um dos maiores perigos desta costa. Então ele desmaiou. Quando voltou a si, sentiu um rosto sobre o dele, lábios pressionando os seus, uma respiração quente e entrando por sua boca, o beijo da vida. A frase vagueava totalmente em sua cabeça. A senhorita Roberts pôs-se de pé. Parecia flutuar acima dele, em algum lugar entre o céu e a terra, numa nuvem vermelha. Agora também Conroy flutuava acima dele, numa nuvem vermelha. Está vivo, Strange ouviu Conroy dizer, ainda com a ligação ruim. A pior dor que já sentira na vida latejava em seu peito e nos ombros, e ele não podia respirar. Conroy disse ele num fio de voz. Está doendo aqui. Conseguiu colocar a mão no peito. Receio que eu... Meia hora depois, estava na sala de tratamento intensivo do Southampton Hospital, com o Dr. Caldwell inclinando-se sobre ele, falando com alguém que Strange não podia ver. Coração, um homem da mesma idade que a sua, dissera o Dr. Prince. Depois disso, não ouviu nem se lembrou de nada mais por muito tempo.